Que a paz de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite ou se é de madrugada, mas que a paz de Deus venha tomar conta da sua mente, da tua alma, do teu espírito, do teu ser. Que a paz de Deus seja convosco nesse momento. Eu quero compartilhar uma mensagem de Deus que vai mudar a sua vida. Vai mudar o que você está vivendo hoje. Não importa o que você está vivendo agora, hoje, nesse momento, que só Deus sabe o que você está vivendo. Eu quero compartilhar uma passagem que está lá no livro de Isaías, no capítulo 33, no versículo 6, que diz assim: haverá estabilidade ao seu tempo, abundância de salvação, de sabedoria e de conhecimento. O temor do Senhor é o teu tesouro. Vou repetir mais uma vez essa frase no final dela, que diz assim: o temor do Senhor é o teu tesouro. Aqui nessa palavra, Deus está dizendo que o temor dele é um tesouro. Se você temer a Deus, você tem um tesouro na mão. Você tem uma coisa extraordinária. E o Espírito da revelação de Deus, ele vai revelar para você, nesse momento, que tesouro é esse? E por que Deus, ele pede tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, que nós tememos a Ele? Qual a importância para Deus? Porque é Deus que pede isso. Então, se Deus pede isso, é porque para Ele é importante o temor a Ele. E muitas das vezes, muitas pessoas não sabem a palavra significa temor a Deus. Não é ter medo a Deus, não é ter pavor de Deus, é temer a Ele. O que significa temer a Deus? Temer a Deus significa que Deus está querendo ser reconhecido como um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, que é dono de todas as coisas e que Ele merece a ser temido, a ser honrado, a ser reconhecido como o único Deus Salvador da sua vida. Então, qual é a importância? Por que Deus sempre pediu o povo de Israel que vinha temer a Ele? Eu quero compartilhar com você uma passagem que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Está escrito assim: estes são o mandamento e os estatutos e os juízes que o Senhor teu Deus manda a te ensinar, para que cumpra na terra que passa para possuir, para que teme a Deus, ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a ti, os teus filhos, os teus netos, todos os dias da sua vida, a fim de que os teus dias seja prolongado.
Então Deus aqui, nessa passagem, passa essa mensagem para Moisés, e Moisés passa para o povo, dizendo: olha, nós vamos entrar na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E agora nós temos um compromisso com Deus. Uma coisa que para Deus é importante, que muitas vezes para você, ou para mim, ou para as pessoas, não é importante. Para que eu vou temer a Deus? Mas para Deus é importante. Porque é um reconhecimento que Ele criou todas as coisas. Que Ele é o único criador de todas as coisas. Então Ele quer ser honrado, quer ser respeitado. Né? Por quê? Porque Deus é Deus. Ele pede isso. No Velho Testamento, Ele sempre está pedindo: olha, eu quero que vocês me temem, me amem de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Será que é difícil a gente temer e amar a Deus? Que para Ele é importante? Qual é a importância disso? É o reconhecimento, ter reverência a Deus. Eu não estou falando de religião, de igreja, não. Que isso é dever de todo ser humano. Não importa a religião que você está. Mas você tem que temer a Deus. Porque se você temer a Deus, você vai fazer o que Deus está te mandando. Então, essa é a importância. Você que não sabe, tem dúvida sobre o que é temer a Deus. Sabe? Deus quer ser reconhecido como o único Deus da sua vida e Criador do universo, da eternidade, de tudo. E Ele merece, porque Ele é dono de tudo. E Ele merece ser respeitado, Ele merece ser honrado, Ele merece receber todo o louvor, toda a glória, toda a majestade, pertence a Ele. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Então, é dever de todos nós, seres humanos, temer a Deus. E quando você teme a Deus, olha, é um tesouro. Esse aqui é um tesouro de Deus. Quando você teme a Ele. Agora, qual é os benefícios? Você tem grandes benefícios, grandes promessas de Deus quando você teme a Deus. E nesse momento, Deus, Ele vai revelar para você os benefícios, as bênçãos, as vitórias que você vai ter. É extraordinário. E o Espírito Santo de Deus, Deus me levou dentro da Bíblia e me mostrou várias promessas que Ele vai te dar também, essa promessa de Deus para a sua vida. Se você temer a Ele, você vai ser abençoado. E você que já teme a Deus, você é abençoado. Porque tem as promessas de Deus. E eu vou te falar algumas promessas de Deus. E Deus começou, o Espírito Santo de Deus começou a me levar em várias passagens. Né? Como ele diz aqui em Provérbios 22, no versículo 4, ele diz assim: o galardão da humildade é o temor do Senhor. São riqueza, honra e vida. Olha, isso gera riqueza, isso gera honra, isso gera vida quando você teme a Deus. É a promessa de Deus, é um galardão, é um presente de Deus. Olha que promessa maravilhosa quando você teme a Deus. No Salmo 34, no versículo 7, ele promete proteção angelical.
É angelical. Ele diz assim, ó, os anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você sabe o que significa isso? Quando você teme a Deus, os anjos do Senhor, ele acampa ao seu redor. Você sabe o que significa acampar ao seu redor? Ao redor da sua casa, ao redor da onde que você vai, os anjos do Senhor acampam-se. Eu acho engraçado, uma vez quando eu morava em São Paulo, lá eu tinha salão também, né? Eu sou cabeleireiro de muitos anos, e ao meu redor, todas as lojas eram assaltadas. Os outros salão era assaltado. Era tiro, a gente, sabe, aquela coisa. E as pessoas chegavam para mim e perguntavam, você não tem medo, não? Aqui é um lugar que tem muitos assaltos e, sabe, é perigoso, não sei o que. Eu falei, eu não. Eu não, porque eu tenho a proteção de Deus. Eu sou um homem que temo a Deus. E os anjos do Senhor, eu tenho uma promessa no Salmo 34, versículo 7, que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e livra. E eu falava para ele, você não está vendo aí 2 anjos não aí no portão aí? Tem 2 anjos do Senhor aí, eu vejo ele. Para me proteger. Então você tem proteção angelical. 24 horas, ele vai acampar ao seu redor. Olha que promessa extraordinária. Outra promessa está no Salmo 33, no versículo 18, que diz assim: eis que o olho do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Olha o que isso significa. Você tem a proteção de Deus continuamente. O olho de Deus, ele está sobre você. Deus não tira o olho de você. Olha, eis que o olho do Senhor estão sobre os que o temem. Aonde você vai, Deus está te olhando. Deus está te protegendo. Deus está vendo o que está acontecendo com você. Então fica na paz. Não fique com medo. Porque o olho do Senhor está continuamente naqueles que o temem. Olha a promessa maravilhosa do nosso Deus. Tem outra promessa. Em Salmo 34, no versículo 9. Temais ao Senhor, vós, o seu santo, pois nada tem faltado àqueles que o temem. Eu vivo isso na minha vida. Nada tem faltado na minha vida, nada tem faltado. Deus tem suprido todas as minhas necessidades, porque eu temo a Deus. Eu sou um homem temente. Quem me conhece a minha vida sabe que eu sou um homem temente a Deus, fiel a Deus, que teme a Deus. Então, Deus não tem faltado nada para mim. Porque a palavra Deus garante, se você temer a Ele, nada vai faltar para você. Nada. Outra promessa, Salmo 103, no versículo 11, diz assim: pois, quanto o céu se altera sobre a terra, assim é a grande misericórdia para os que ele teme. Então veja bem, quando você teme a Deus, a grande misericórdia de Deus, a compaixão de Deus é grande sobre você. Deus tem misericórdia de você. E é grande, não é pequena não.
Olha que coisa, que promessa maravilhosa. Tem muitas promessas aqui que eu vou tentar resumir para você, né? Que meus vídeos é sempre um pouquinho longo, né? E aqui no Salmo 111, no versículo 15, ele está escrito assim: dá sustento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Deus tem sustentado você. Se você é uma pessoa que teme a Deus, Deus tem sustentado você. Deus não tem deixado faltar nada para você. Olha que coisa, mais uma promessa. E essas promessas é o tesouro de Deus, que Deus está te entregando hoje. Se você teme a Deus, você tem tudo isso. E se você não teme a Deus, Deus está te dando a oportunidade de você ter todas essas bênçãos na sua vida. E muito mais. E muito mais. No Salmo 115, no versículo 11, está escrito assim: confia no Senhor, os que o temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Olha, quando você teme a Deus, o Senhor é teu amparo. O Senhor é teu escudo. É a sua proteção. O Senhor é seu alto retiro. Deus protege você, Deus ampara você. Mais uma promessa do nosso Senhor. Em Provérbio, no capítulo 9, no versículo 10 e 11, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, veja bem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você começa a ter. É o princípio da sabedoria. Né? E o conhecimento do santo é a prudência. Então você é uma pessoa, quando você começa a temer a Deus, você vai ter a sabedoria de Deus. Você vai ter o conhecimento de Deus e a prudência de Deus. Mais uma promessa daqueles que o temem. Vamos mais para uma promessa. Provérbio 16, versículo 26 e 27. Está escrito assim: no temor do Senhor tem um homem grande amparo, e isso é refrigério para os teus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para evitar os laços de morte. Olha que mais uma promessa quando você teme a Deus. Olha o que Deus promete para você. Você tem um grande amparo, é um refrigério para os teus filhos, porque os teus filhos, se você teme a Deus, os seus filhos também vai temer a Deus. Porque ele vai ver que você é um homem que é temente a Deus. Então, o seu filho é abençoado. E essas bênçãos, ela passa para o seu filho. Porque se você é temente a Deus, o seu filho vai ver. Porque o filho, ele se espelha em você. Olha, meu pai é um homem que é temente a Deus. E ele vai te ensinar a você a ser temente a Deus também. Por que eu tenho esse conhecimento? Porque minha mãe, ela era uma mulher temente a Deus. E ela ensinava isso pra gente. Que nós tinha que temer a Deus. Né? E ele diz aqui, ó, o temor do Senhor é uma fonte de vida. Quando você teme a Deus, que Deus é a fonte da vida. Né? É a base principal da vida. Então você tem vida. Em vida, sabe, você vai ter vida longa. Em tudo que você tem, a vida, da vida. Sabe? Da vida. Para evitar os laços de morte.
Quando você teme a Deus, as pessoas ela fica armando um laço para você cair, né? Mas a palavra diz que você vai ser evitado dos laços de morte, de perseguição. Nada vai te atingir. Mais uma grande promessa. Em Provérbio, no capítulo 15, no versículo 16 e 17, você vai ter um amparo e paz de mente. Quem é que não precisa de uma paz de mente? Quando você teme a Deus, a sua mente é tranquila, é em paz. E aqui diz assim: melhor é um pouco com o temor do Senhor do que grandes tesouros com inquietação. Olha, veja bem, é melhor um pouquinho. Você ganha pouco, com justiça, com honestidade, com sinceridade. Sabe? Isso vai o quê? Te dá o quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento. É melhor um pouquinho, com justiça, com sinceridade, de que grandes tesouros com inquietação. Porque a pessoa que não teme a Deus, ela vai mentir, ela vai enrolar, ela vai enganar as pessoas e ela não tem paz na mente dela. Inquietação, não consegue dormir, só vai ver estressada, só vai ver preocupada. Então é melhor um pouco, com temor ao Senhor, de que muitas riquezas. Em Provérbios 19, no versículo 23, diz assim: o temor do Senhor conduz à vida, e aquele o que tem ficará satisfeito, e nenhum mal o visitará. Olha que coisa, olha que tesouro, a promessa que quando você teme a Deus, olha, o temor do Senhor conduz à vida, você vai ter vida, vida eterna. Não é vida só aqui não, na terra não. É vida eterna. Conduz você à vida. Né? E aquele que tem ficará satisfeito. Você fica satisfeito com a vida que você tem. Né? E nenhum mal o visitará. Mais uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais uma promessa. Provérbio, no capítulo 14, no verso 16. Diz assim: o sábio teme ao Senhor e se desvia do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro. Olha, veja bem. Qual é o princípio da sabedoria? O sábio teme a Deus. Quando você é sábio, você reconhece quem é Deus. Agora, quem não é sábio, é tolo, não teme a Deus. Então, se você realmente teme a Deus, você é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, que tem entendimento, sabedoria, prudência, porque você reconhece quem é Deus. Né? Porque muitas vezes as pessoas não temem a Deus, porque não conhecem a Deus, não sabe quem é Deus. Né? Ele não teme ninguém. Se ele não teme a Deus, ele vai temer quem? Vai temer. A pessoa não teme a Deus, não teme a sua mãe, não vai temer a sua mulher, não vai temer a sociedade, a polícia. Ele não teme a ninguém. Por quê? A fonte do temor é Deus. Se você não teme a Deus, você não teme a ninguém. Você não respeita ninguém. Então, o sábio teme ao Senhor e se desvia do mal. Porque quando você teme a Deus, você desvia do mal. Jó não era um homem sábio, né, temente a Deus, íntegro,
e se desviava do mal? Então, quando você teme a Deus, né, você está andando, você está vendo alguma coisa, algum mal ali, algum pecado, alguma coisa, você fala, não, eu vou me desviar disso aqui. Porque eu temo a Deus. Eu não vou fazer isso. Porque Deus não vai gostar. Deus não vai aprovar isso que eu vou fazer, esse mal. Então você não faz mal a ninguém. Né? Vamos, mais uma promessa. Mais uma promessa. Tem grandes promessas. Grande tesouro, é um tesouro extraordinário. Provérbio 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar do homem de laço de morte. Olha, o temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar do laço da morte. Então, quando você teme a Deus, você tem vida. Deus vai desviar você do laço do homem, o homem maligno, o homem perverso, o homem colariza. Deus vai desviar do homem e do laço da morte. Provérbio, no capítulo 15, no versículo 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Olha, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quando você teme a Deus, olha, veja bem, a instrução, isso instrui a você ter a sabedoria. Você vai ser a pessoa humilde e procede a honra. Você vai ter honra, as pessoas vão te honrar. Falou, olha, aquele cara, aquela pessoa ali, aquele ali é um homem de Deus, um homem que teme a Deus. Você vai ser honrado pelos homens. Não, olha, aquele dali não, aquele dali é um homem que teme a Deus. Mais uma promessa, mais do tesouro de Deus. No Salmo 25, no capítulo 12, diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Olha, veja bem, o homem que teme a Deus será instruído no caminho que ele deve escolher. Então Deus, ele vai te instruir no caminho que você deve andar. Mais uma promessa do tesouro de Deus, muito extraordinária. Então, se eu for falar para você aqui, tem muitas. Vai passar uma hora aqui falando para você, né, que isso, né, tem as recompensas. Em Provérbios 10, 27, o temor do Senhor aumenta os teus dias. Mas o amor do ímpio não serão abreviados. Então eu posso falar para você aqui muitos aqui, ó, tem muitos versículos. Salmo, se você quiser ler aí, Salmo 112, né? Tem uma grande promessa para você, para sua casa, para sua família, né? Tem muitas promessas de Deus, né? Se eu vou falar aqui, eu passo a noite inteira só falando para você sobre as promessas daqueles que temem ao Senhor. Então receba essa palavra. Teme a Deus. Reconheça a Deus como o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Será que é difícil a gente temer a Deus? Olha os benefícios que você vai ter. Não tem comparação. Não tem ouro, não tem prata, não tem joia, não tem rubi, não tem nada. Nada se compara com as promessas daqueles que temem a Deus.
Então Deus está te entregando hoje um tesouro, está te revelando para você. Olha, se você temer a Deus, tudo isso aqui você vai receber de Deus. Então, você é beneficiado, você é abençoado quando você teme ao Senhor. Vai te dar vida, vai te livrar do laço de morte. Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. É muita coisa, é muitas bênçãos. Então, aproveita, teme a Deus. Porque no livro de Eclesiastes, no final, ele diz que todo dever do homem é temer a Deus. Todo dever do homem, não importa quem seja, quem é temer a Deus. Porque se você temer a Deus, você é o princípio da sabedoria. Olha, o princípio. Se a pessoa não teme a Deus, ela não tem sabedoria nenhuma. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, que essa palavra venha trazer para você as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que é uma das coisas que Deus sempre pediu. Deus quer só ser temido, reconhecido, reverenciado, amado. Será que é difícil? Eu, você, as pessoas. Será que a gente não consegue temer a Deus? Será que a gente consegue amar a Deus? Deus só quer isso de você. Porque se você fizer isso, você é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Então fique com essa palavra. Teme a Deus, que a sua vida vai ser transformada no nome de Jesus.